Cara, eu queria tanto falar com aquele professor, ele vai palestrar naquele evento top que eu vou estar lá, meu Deus, mas o que eu faço para ele me notar? Se você quer saber sobre isso, eu te garanto que nesse vídeo você vai saber como fazer para ser interessante ao se comunicar com alguém. Vem comigo! Fala, jovens! Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Esse canal topzera, né? Para não dizer que é o canal mais acima da média desse Instagram para jovens universitários que querem treinar as soft skills. E eu estou para te dizer para você ficar à vontade nesse vídeo, que quem tá falando é a Amanda, diretamente de Cuiabá, aqui para você, nesse canal do Jovens Acima da Média. Antes de começar nosso conteúdo, você já sabe o tema, já falei, mas desde já, deixa o seu like, deixa o seu compartilhamento. Se você tiver alguém para compartilhar esse vídeo, assiste até o final. Se você vê qualidade, você compartilha, beleza? Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E agora a temática desse vídeo eu quero trazer para vocês como se tornar interessante ao abordar alguém. A gente sabe que muitas vezes no decorrer da nossa faculdade, e dizemos aqui para universitários de fato, assim como eu sou, assim como a Samara é, justamente pelo fato de que a gente sabe que a gente está num evento, a gente está numa sala de aula, a gente está em um momento de networking, a gente quer falar com aquela pessoa, a gente quer se comunicar com aquela pessoa, a gente quer ser interessante aos olhos dela, seja também em entrevista de emprego, em busca de ascensão da carreira de fato, independente. A gente sabe que o interesse que a gente quer causar é verdadeiro, mas, todavia, entretanto, a gente não sabe como fazer. Por isso, esse vídeo aqui é para você saber exatamente o que fazer para ser interessante para outra pessoa, para aquele professor, aquele chefe, aquele líder, aquela pessoa que você almeja se comunicar e não passar como alguém despercebido, como alguém que não é notado, que é esquecido. Exatamente sobre isso. A gente quer que você seja o contrário, que você tenha uma comunicação e uma presença acima da média. Vem comigo aqui nesse vídeo que você vai entender. Bom, basicamente, para você entender esse princípio que eu quero trazer para vocês aqui, é um princípio da comunicação, dentro do primeiro passo aí, que é se apresentar. Ele aborda um dos grandes fundamentos da comunicação, que eu preciso trazer para vocês de forma bem destrinchada. E lembrando, eu vou falar qual é o fundamento, beleza? Mas no final desse vídeo você vai saber a técnica. 3 passos, 3 perguntas rápidas para você entender como, de fato, botar isso em prática, porque aqui é skin the game, ok? Não é nada de enrolação, não é nada de boca para fora. É de falar o que fazer e como fazer, exatamente porque nós também fazemos. Bora lá! O fundamento, então, que você deve empregar, deve estar bem forte na sua cabeça quando você quiser ser interessante para alguém, quando você quiser se posicionar e ser notado, ser reconhecido, não ser esquecido, é entender que você precisa ser interessado para ser interessante. Ficou na dúvida? Ficou meio confuso? Meu Deus do céu, bota um trem preto aqui agora. Não sei se você está fazendo sentido isso aqui para você, mas preciso te dizer que ser interessado para ser interessante é uma ordem que não tem como alterar, ok? Se você quiser ser interessante para alguém, você tem que se prontificar, você tem que se mostrar interessado anteriormente. Isso é uma regra, um antes do outro. Não vem inverter a ordem, porque isso não vai dar certo, vai virar cagada, vai dar para ver que é falso, que não é verdadeiro, ok? Esse ser interessado é basicamente você entender quem é a outra pessoa, com quem você está falando, quem de fato é aquele ser humano que você quer se comunicar e deixar um legado seu na história dela. Até porque, gente, se você for falar com alguém, jovens que estão me ouvindo, se vocês forem falar com alguém e vocês não souberem exatamente quem é essa pessoa, ela dá aula de quê, ela é formada em quê, coisas do tipo, não vale a pena. Como que você vai querer mostrar interesse para você ser interessante para outra pessoa se você nem se preocupou em buscar saber quem ela é? Por que esse fundamento ele é tão verdadeiro? E depois eu vou dar passos e técnicas para você empregar ele na prática. Porque o ser interessado está mostrando que você não está sendo alguém superficial. Está mostrando que você não é qualquer um que está no meio da multidão, ouvindo a palestra dele, acompanhando a aula daquele professor, ou seguindo ele nas redes sociais. Você não é só essa maré de qualquer um. Você é uma pessoa que foi além e buscou e pesquisou, e se for presencial, perguntou para conhecidos daquela pessoa como que ela é, e abordagens que vão te dar características para entender como é essa pessoa, quem é de fato essa pessoa, e não somente um título, certo? Então essa é a importância de você entender que você precisa ser interessado naquela pessoa, para então ser interessante.
E sem mais delongas, preciso te dizer que existem formas e perguntas certas que você pode se fazer, e é por isso que eu estou aqui para facilitar a sua vida, para você entender o que você pode se questionar para ver se você realmente está interessado naquela pessoa e então poder abordá-la da melhor forma possível de acordo com o seu propósito. Eu vou te passar aqui 3 perguntas das quais você deve se fazer e você precisa ter as respostas delas antes de for falar com a determinada pessoa, antes de for se comunicar com aquela determinada pessoa que você quer, beleza? Pergunta 1. Você precisa saber o histórico profissional daquela pessoa. Ou seja, qual o histórico profissional, colocando uma pergunta? Qual o histórico dela? Qual é a carreira dela? Ela começou? Quais são as formações? Quais são os auges da carreira profissional dela? Tudo sobre a carreira profissional dela você precisa saber a linha cronológica. Caso contrário, você corre o risco de falar de alguma determinada profissão, de uma determinada área que ela nem domina. E aí? Se você vai falar com ela, porque você quer falar com ela, vai falar de uma abordagem que ela não domina, não faz sentido, gente. Ela não vai saber abordar daquilo e ali você está para satisfazer o que ela está abordando, não o contrário. Logo, que fique claro que você precisa dominar o histórico profissional da pessoa da qual você vai se comunicar, ok? Segunda pergunta. Histórico pessoal daquela pessoa. Como que aquela pessoa, a história de vida dela? Ela é filha única? Ela é casada? Ela tem filhos? Ela já teve alguma superação pessoal? Alguma doença que ela já superou? Um câncer, algo do tipo? Ela já teve algum acidente grave que ela superou também? Histórias pessoais marcam a vida das pessoas. E normalmente essas informações você também consegue colher tanto na internet, caso seja uma pessoa também pública nesse caso, tanto com pessoas próximas a ela. Certo? Dê uma olhadinha também em tudo que a pessoa tende a remeter naquele sentido. Normalmente as redes sociais são muito úteis para essa história pessoal, além da profissional. A história pessoal, ela tende a mostrar os valores, os princípios. Então, se tem filho, filha, normalmente o palestrante, a pessoa da qual você vai se comunicar, vai mostrar de alguma forma, certo? Então, colhe essas informações da melhor forma possível para você começar a entender onde você consegue entrar nesse ponto. E terceira e última pergunta de como você pode abordar para ver se você realmente está interessado naquela pessoa é entendendo os hobbies daquela pessoa. Hobbies, ficou surpreso? Não pensou nisso antes, não? Então vamos lá, que isso daqui é a cerejinha do bolo, sabe? O hobby daquela pessoa. Ela pratica esporte, ela gosta de ler, ela é fã da Netflix, ela vê todas as séries que saem novas, ela, enfim, gosta de fazer viagens, tem alguma viagem específica que marcou a vida dela. Quais são os hobbies que norteiam a vida dessa pessoa, que são fortes? Não é qualquer hobbyzinho, não. É um hobby que talvez ela enaltece e você realmente vai buscar entender aquilo. E para concluir isso daqui, eu preciso te explicar o porquê você precisa fazer essas perguntas. Ou seja, o porquê você precisa ser interessado. Porque neste momento que você detém dessas informações, você será capaz de verificar diante de todo desse bolo quais são as informações que você tem feeling com você, que bateu match com você, ou seja, cara, ela gosta de basquete e é um palestrante que eu quero me comunicar, eu tenho histórico de basquete, eu tenho gosto pelo basquete, eu já competi no basquete, então talvez em algum momento eu possa trazer esse tópico, porque vai gerar conexão. E assim como um bom networking, a gente usa comunicação para gerar um network. Esse vídeo até é de comunicação e networking, ok? Porque nesse determinado momento você está abordando outra pessoa e você precisa entender os pontos em comum, certo? Por isso que, como que você vai entender, meu Deus do céu, o match que você pode dar com aquela pessoa? Conhecendo as informações dela, correto? Fez sentido para você? Conseguiu pegar as três perguntas que você pode e deve fazer para ser interessado antes de ser interessante. Se você curtiu esse vídeo, jovem, pelo amor de Deus, dê um like aqui pra gente, comenta o que você mais gostou, se você gostou dessa técnica, se você já aplicou e quando aplicar, marca a gente no Instagram ou aqui, que eu vou querer saber, e compartilha com mais pessoas, tá bom? Que esse conteúdo possa ter te agregado e agregue muitos outros jovens para termos uma geração de jovens do ensino médio. Tchau, tchau, jovem!